É muito bom estar aqui de novo. Toda vez que eu vejo o número do José Roberto, eu falo, opa, elas devem me chamando de volta. Então é muito bom, muito bom. Eu agradeço muito e sempre fico muito feliz. Muito honrado e muito feliz. Bom, é uma palavra diferente, né? Sicários. Eu já está até o significado ali embaixo. Acho que a primeira vez que eu entrei em contato com essa palavra foi até num filme. Um filme que chamava Sicários, né? E que eu achei tão estranho. Antes mesmo de ver o filme, de começar, eu procurei o significado. Aí depois, muitos anos depois, lendo um livro de autodescobrimento, né? Da veneranda Joana de Ângeles, aí eu vejo de novo um capítulo do livro em que ela intitula Sicários da Alma. Eu falei, opa, então já sei o que essa palavra quer dizer. O significado dos sicários é assassinos, verdugos, né? E a gente vai descobrir por que ela nos agraciou um capítulo tão importante do livro da série, que ela tem uma série psicológica muito grande, e um desses livros é o Autodescobrimento. E tem esse capítulo 8 desse livro que ela intitulou Sicários da Alma. Bom, ela diz que são 3 os sicários da alma. O passado, e dentro do passado ela nos trouxe o esquecimento do passado, a culpa, o perdão e o auto-perdão. O segundo sicário é a incerteza do futuro. E o terceiro sicário é o desconhecimento de si mesmo. Por que será que a Joana de Ângeles achou isso tão importante em trazer esse capítulo? Porque essas 3 situações nos travam a nossa evolução. Ou você está preso no passado com culpa e que não perdoa e que tem, ou você está lá no passado, ou você está lá no futuro sofrendo por antecipação de uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. E a terceira situação é o não conhecimento de si mesmo, do que você é, o que você tem, essa sua potencialidade. Então são 3 situações que amarram o progresso de cada um de nós, se ficarmos presos a uma dessas situações. Okay? Então, por isso a importância de falar sobre isso para nós. E aí? Às vezes a gente fica pensando, né? Senta na beira do riacho, em vez de só contemplar, não. Às vezes a gente está preso em alguma coisa lá atrás. Mas é uma bonita imagem. Bom, para falar do esquecimento do passado, a gente começa no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, no livro 2, com a seguinte pergunta. É o retorno à vida corporal, né, o item 8, que trata exatamente sobre o esquecimento do passado. E na pergunta 392, a gente faz o seguinte, Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E a resposta dos espíritos para Kardec foi a seguinte: o homem nem pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz pelo esquecimento do passado. Ele é mais ele mesmo. É um pouco confusa a primeira ideia, mas o que a gente tira daqui é que não se lembrar do que você fez facilita, além da misericórdia de Deus, facilita em muito o seu progresso e a sua caminhada. Aí Kardec comenta o item. O espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Ou seja, o gênero da existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que devemos expiar. O próprio Valdeci comentou sobre... Valdeci comentou
sobre culpa, né? Culpa, perdão. Então, nós escolhemos aquilo, muitos que têm a oportunidade, a gente sabe que nem todos nós temos a escolha e podemos fazer a escolha, mas eu acredito que quem está aqui hoje, de alguma forma, esteve nessa programação da sua vida terrena, ok? Se nela triunfa, ou seja, se nas provas ao qual, ou expiações ao qual o Espírito escolhe, se nelas ele triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem que recomeçar. Okay? O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo à melhoria do espírito. Porque a gente pode, é interessante esse parágrafo, porque muitas das vezes a gente pode se perguntar, será que se eu lembrar alguma coisa não me facilita a não cair no erro, a não incidir em problemas, a não trazer, muitas das vezes, o lembrar nos facilitaria uma certa corrigenda desse futuro? Não precisa. Não precisa. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à sua memória. A melhoria, né? A sua melhora. Porque se ele não tem lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado antes e o desejo que concedeu de as reparar, guiam pela intuição e lhe dão um pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência, é o que você já tem em você. Secundada e ajudada, né, pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que este lhe sugere. Então não há necessidade, não há. Cada um de nós vem como, é igual ao nosso DNA, né? O código genético que está escrito tudo que a gente tem, né? Desde a cor do cabelo, a cor dos olhos. Então a consciência é igual ao DNA, está impresso na gente. Aquilo nos guia, a consciência nos guia, é o que é Deus em nós, é o que nos bloqueia, é o que nos dirige. Então, você não precisa necessariamente lembrar do que você fez. Você tem isso. Só o saber o certo e o errado, ou tentar distinguir, você vai caminhar direito. Ok? Então, não há necessidade de ter lembranças para poder ter um progresso melhor. O esquecimento do passado do espírito imortal é uma das maiores dádivas que a vida e a misericórdia divina nos oferece. Então, muitas das vezes, a gente pensa, agora, tendo um outro prisma, a gente imaginou lembrar do passado para tentar corrigir e seguir melhor. Mas imagina se, ao lembrar alguma coisa do passado, você se depara com alguém ao seu lado que fez algo muito grave com você. Ou que você também fez algo muito grave com alguém. Muitas das vezes isso pode suscitar em você se afastar. Ou então, infelizmente, vingar-se ou fazer algo contra. Então, a gente pensa não só na questão da melhoria, mas também numa dádiva, porque às vezes o passado ficou lá atrás, ele precisa ficar lá atrás. Você não pode recordar para seguir. Justamente porque às vezes ele não é tão bonito assim, ele não é tão feliz assim. Podemos aprender sempre e melhor, termos sempre uma nova oportunidade. Então essa é a dádiva que Deus e a misericórdia que Ele tem para conosco. Se descobríssemos o que fizemos atrocidade com pessoas que atualmente amamos, é o que eu acabei de falar. E se a gente descobre uma situação como essa? Como sair disso? Existem vertentes psicológicas em que se procura, no passado e até mesmo em vidas anteriores, um motivo para análises atuais, como origens para o medo, alguns outros males e dificuldades. Mas essas razões podem estar em nós mesmos, se uma busca interior de autodescobrimento podem elucidá-las.
Isso é interessante porque realmente existem vertentes da psicologia que parece que as fobias, os medos, são bem tratados com essa situação, né? Então ela te leva à origem do medo. O que aconteceu para que você tivesse medo? Muitas das vezes te leva lá atrás, às vezes em vidas anteriores. Então existe a vertente, existem colegas da psicologia que trabalham dessa forma. Mas Jonas Meyer coloca isso. Não precisa. Você não precisa voltar lá atrás. Muitas das vezes, se você se autodescobrir, se entender, você pode e você consegue elucidá-la. Porque as causas, às vezes, é da vida atual, não é de vidas pretéritas. Ok? Mas é proibido? Não, é uma prática que existe. Às vezes, eu desconheço no dia a dia a eficácia do tratamento. Mas já li em alguns estudos que é uma boa eficácia esse tipo de tratamento, esse tipo de trabalho. O espírito é sempre o mesmo. Nós somos sempre nós. Mudamos só de vida, de corpo, estamos algumas outras pessoas ao longo da nossa jornada, mas nós somos sempre nós. Você é espírito imortal. E por mais que mudem os cenários ao qual você vai viver, por mais que sejam diferentes os costumes, as ocupações ou as pessoas que você conheça ao longo da sua existência espiritual, você será sempre você. Isso é questão do autodescobrimento. Quer conhecer seus defeitos? Quer saber o que falta para você superar o estágio em que se encontra hoje? A gente se pergunta isso? Eu acho que sim. Nós espíritas, por ter um pouco, não exaltemos, não querendo exaltar, mas o espírito ele traz isso muito marcado, ele fica muito preocupado com isso, né? Com o que eu posso fazer hoje para mudar. Isso é muito bom, né? E frequentemente ele faz essas perguntas, porque isso faz parte do autodescobrimento. O que eu tenho como defeito, ou quais são as minhas qualidades, o que eu posso fazer hoje para tentar acelerar a minha progressão. Procure responder, cada um de nós. Pergunte realmente e responda, com sinceridade. Quais são os desejos que você não consegue controlar, por exemplo, para descobrir um defeito, vamos dizer assim? O que eu gosto demais e que eu não consigo controlar? Provavelmente isso é um problema. São desejos em nosso estado evolutivo, são tentações. São barreiras que devemos superar para vencermos a nós mesmos. Essas tentações podem ser dinheiro, poder, sexo exacerbado. São pontos fracos que devem ser desenvolvidos, equilibrados. Se cada um de nós conseguir superar um só defeito, que já tenha sido identificado por cada um, nessa passagem pela matéria, já teremos conquistado um grande avanço. A evolução não dá salto, a gente sabe disso. Então a gente precisa se conhecer, precisa identificar que aquilo é um problema, que aquilo é um defeito, que aquilo é uma tentação. E às vezes estar disposto a trabalhar um só. Se a gente conseguir trabalhar numa encarnação, já é um grande avanço. A culpa, o perdão e o auto-perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E Jesus nos trouxe essas sábias palavras em Mateus, no capítulo 6, 14 e 15 versículos, escreveu: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados.
Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Às vezes fica muito pesado, né, gente? Assim, são palavras difíceis, né? Mas verdadeiras. Elas são difíceis de ouvir, mas elas são verdadeiras. Às vezes pinta um Pai Celestial muito severo, mas às vezes o nosso Pai tem que ter um pouco de severidade, misericórdia e severidade. Não com a ideia punitiva, de um Deus punitivo, não é isso. Ele é Pai. E Pai às vezes tem que nos repreender, não é isso? Nossos pais não nos educam, e muitas das vezes eles não dizem sim o tempo inteiro. Às vezes tem um não por detrás para poder nos organizar a trajetória. Então o nosso Pai não é diferente. Habitualmente a pessoa que se equivocou lamenta a ocorrência, o passado, ou faz uma consciência de culpa, afligindo-se e perturbando-se. Não adianta isso aqui também. É natural sentir-se culpado por algo que você fez e de repente você viu que não acertou. É natural. Só que essa culpa tem que ser trabalhada. Você não pode entrar num caminho de autoflagelo, porque isso trava a sua caminhada. Muitas das vezes você fica rodando em torno daquela situação, daquela culpa, se autoflagelando. Não, esse não é o caminho. A gente tem que tentar resolver essa situação. A culpa, ela surge como forma de catarse, necessária para a libertação dos conflitos. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição. Sempre que nós identificarmos que fizemos algo errado e nos sentirmos culpados, a gente tem que maquinar o que vai ser feito para poder você se redimir daquela situação. Sair daquele conflito. Porque ficar circulando, se autoflagelando, se autopunindo por ter feito algo desagradável, não nos leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Até como eu falei, trava a sua evolução. E fazer alguma coisa não é questão que você vai se eximir daquela culpa. Normalmente você vai ter que se redimir. Porque, como o Valdeci falou, não existe o perdão, gente. Essa palavra ela existe. Mas a gente tem que saber que por trás do perdão tem sempre uma forma de ação que você tem que procurar para se redimir, para resolver aquela culpa, para resolver o conflito que a gente desencadeou. Ok? Através de complexos mecanismos de autopunição inconscientes. Porque muitas das vezes a gente se pune e às vezes você não tem muita consciência do que está fazendo. E muitas das vezes, talvez, você faça alguma coisa e tem aquela... Às vezes até passa pela culpa muito rapidamente, ou então fica meio que embotado, e isso vai para o inconsciente. Então, de alguma forma, fica algo que nós usamos muitas máscaras, né, até para autoproteção nossa, para a gente ter um estado mental saudável. E essas máscaras, às vezes, vai encobrindo certas culpas. Por isso a situação inconsciente. Essa talvez seja um pouco mais difícil de trabalhar. Por isso que a gente tem que trabalhar o autodescobrimento, para ver se a gente consegue alavancar coisas que a gente conseguiu jogar um pouquinho de terra, um pouquinho de areia em cima, e que a gente não está vendo, sabe? Esses são talvez sejam conflitos mais complicados, vamos dizer assim. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justiçados, ou no passado próximo, nas ações da extravagância e da delinquência. Geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam. A existência terrena é toda uma oportunidade para o enriquecimento contínuo.
Cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anela pela evolução espiritual. Águas passadas não movem moinhos, afirma um ditado popular, com muita sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, pegando-se a bênção da libertação. Sai da forma do arrependimento e age de maneira correta e edificante. Isso é muito importante, já falamos e está de novo isso implícito. A gente tem que sair em forma de arrependimento. Você tem que realmente entender que aquilo aconteceu, você está arrependido e você tem que agir ou tentar agir corretamente para modificar isso daí. Isso é uma tarefa necessária. Reabilita-te do erro através de ações novas que representam o teu atual estado da alma. A soma das suas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto, o importante não é a quem se faz o mal ou o bem, e sim a ação em si mesma, em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos e enobrecedores. Joana de Ângeles falou no momento disso, que ela trouxe no momento de meditação e consciência. Então, assim, temos que aprender isso. Erramos? Ok, erramos. Estou arrependido? Ok, estou arrependido. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Ok? A gente tem que estar com isso sempre na cabeça. Todas as vezes que agimos em confronto às leis de Deus, sentiremos culpa. Então ela sempre vai aparecer. Isso é um sentimento, você não tem como bloquear, ele acontece. No exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto-perdão. E eu não digo nem só, é importante você perdoar o próximo, mas é importante que você se perdoe muitas das vezes para não cair na autopunição e no autoflagelo. Por considerar-se que aquela era a maneira que caracterizava o estado da evolução no qual se encontrava, por quanto se houvesse mais conquista, ter-se-ia agido de forma diferente sem atropelo nem amizade. Esse parágrafo é belíssimo, porque ele fala exatamente o seguinte: se você fez algo errado no passado, vamos dar um exemplo? Um exemplo triste, mas é um exemplo. Uma mãezinha sofredora engravidou e não queria o bebê. Então ela fez um aborto. Anos passados. Na trajetória dela, ela conseguiu ter mais filhos. Era a condição dela lá atrás. Ela só tinha aquilo. Provavelmente, se essa situação aconteceu, é porque ela não tinha informação suficiente. Justamente o estado de evolução ao qual se encontrava era aquele. Era única, às vezes é desesperador, é desorientador, mas era o que ela conseguiu fazer. E como que isso vai ser traçado? Ali. Se ela fosse a pessoa de 20 anos depois, em que ela tinha filhos, começou a ter conhecimento, provavelmente ela não teria passado por aquilo. Então, se alguma coisa acontece conosco, se a gente entra em falta com alguém, conosco, em alguma situação, às vezes é o momento que você está vivendo. É o seu grau evolutivo, é onde você está vibrando naquela situação. Mas isso não redime o fato de que você deve procurar saber disso e expiar essa falta cometida. Ok? Uma das grandes fontes de autoagressão
vem da busca apressada da perfeição absoluta, como se todos devessem ser deuses ou deusas de um momento para o outro. Isso aqui causa muito desconforto, muito, muito, e muitas pessoas, eu ouço isso o tempo inteiro. Ai, como eu sou imperfeito, ai, como isso, como aquilo. Gente, a gente não dá salto evolutivo. Todos estamos na escola do aprendizado. Às vezes é o que a gente falou lá no início, é um defeito de cada vez. A gente só consegue trabalhar daquela forma, mas já é um salto. Então, a gente não dorme de um jeito imperfeito, vamos dizer, e acorda anjo, acorda Deus. Nós não somos assim. E isso causa muita aflição, muito desespero. Eu já vi pessoas desesperadas que ficam falando isso o tempo inteiro. E isso leva a uma autoagressão muito grande. Ok? Aliás, a exigência de perfeição ela é considerada a pior inimiga da criatura. O perfeccionismo, até o que se fala, né, como qualidade do seu eu, né? Eu sou perfeccionista. O perfeccionismo, ele é travador, ele te trava. É a maior inimiga, pois leva a alma a uma constante hostilidade contra si mesmo, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Isso gera sofrimento. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros degraus intermediários? Essa pergunta está lá no livro dos Espíritos. Eu não botei o livro dela ali. Dá? É possível que isso aconteça, gente? Não, né? Então a gente só tem que parar um pouco de fazer grandes exigências. Resposta: não. Pois o homem julga perfeito o que está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis para o nosso estado evolutivo. Então, o que a gente acha que é perfeito, às vezes não é a perfeição ainda. Porque a gente não tem essa noção do total, do todo. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. A culpa se estrutura nas crenças antigas do pecado irreparável e nos alicerces do perfeccionismo. Então é isso. Está lá no livro dos Espíritos. Então a gente não pode ficar se autoflagelando e se autoagredindo dessa forma. As coisas vão acontecendo de acordo com o nosso grau de conhecimento, com o nosso grau de estudo, com o nosso grau de autoconhecimento. Para atingirmos o auto-perdão, é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior, bem como as raízes da educação que recebemos na infância nesta existência. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Não é ama o próximo como a ti mesmo? Nosso mestre não trouxe essa importância. Você precisa se amar. E o auto-perdão, ele é auto-amor. Okay? Somos nós que nos julgamos, somos nós que nos condenamos e somos nós que, na maioria das vezes, nos esquecemos de nós mesmos no fundo do cárcere da autopunição. Pesado, né? Mas é verdadeiro. Muita gente fica preso mesmo. Depois de já ter tido cumprido a pena, a que inconscientemente nos impomos, ficamos esquecidos na masmorra suja do remorso inútil, esperando por nossa própria clemência. Então tenha consideração por você mesmo, reveja seus conceitos, tome mais cuidados com suas atitudes para com você mesmo e para com o próximo. Acima de tudo, seja um vigilante atento dos seus pensamentos. Conduza seus pensamentos para o lado positivo das coisas, pois tudo na vida tem o seu lado bom, quando queremos vê-lo. É muito importante que você perdoe ao próximo,
Na verdade, é imprescindível. Mas antes disso, perdoe a si mesmo. Okay? A culpa só consegue ser... Você consegue passar pela culpa e se redimir da situação do erro quando você também se auto-perdoa por aquela situação. Você primeiro tem que se auto-perdoar pelo erro que você cometeu e depois você tem que agir. Okay? Isso tudo é ação. Bom, o passado ficou para trás, né, gente? A gente vai deixar ele lá atrás, não temos mais culpa. Então deixa o passado no passado e vamos seguir em frente. A incerteza do futuro. Agora, somos nós que estamos presos lá na frente. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Cansamos de ouvir isso. Cansamos das palavras do nosso mestre. Só que a gente tem que ouvir o tempo inteiro. Porque muitas das vezes a gente ainda se apega a estar preso em coisas que estão lá na frente, que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. O conhecimento do futuro. Pergunta 868. O futuro pode ser revelado ao homem? É igual a pergunta lá do passado. Em princípio, o futuro é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Pergunta 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora. Ainda olhando, porque ela estava olhando o passado e esse futuro. Deus não quis assim, que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas, quase sempre sem o saber, os acontecimentos que sobrevirão no curso da vida. Ou seja, nós construímos no presente o que a gente vai colher no futuro. Então, não adianta estar preso lá, querer descobrir o que vai acontecer no futuro. O seu futuro depende do que você faz hoje. Se você hoje caminha bem, estuda, né? Tentamos caminhar pelo bom caminho, de tentar ser uma boa pessoa, um bom homem, com certeza você vai colher lá no futuro boas atitudes. Ok? A segurança de um porvir ditoso tiraria ao homem toda a atividade. Suas forças físicas e moral ficariam paralisadas. Ué, vou ganhar isso mesmo? Vou trilhar dessa forma? Eu não vou nem me esforçar. As mesmas consequências produziria a certeza da infelicidade. Tanto o ditoso te paralisaria, quanto a infelicidade também, em virtude de um desânimo que ganharia a criatura. Ninguém se disporia a lutar contra a sentença definitiva do futuro. Se eu estou fadada a esse fim, por que eu tenho que mudar alguma coisa aqui? Por que eu tenho que fazer alguma coisa? Vê como isso é importante. Se a gente souber alguma coisa lá na frente, isso vai te estagnar, seja ele bom ou ruim. Então é importante que a gente não saiba de nada. É importante que você crie o seu processo. Você cria antes de vir, né, faz aquela programação e continua criando, porque você é co-criador das suas atividades, do seu futuro. A incerteza quanto ao momento do nosso fim neste mundo é que nos faz trabalhar até o último batimento do nosso coração. Quem sabe o dia que a gente vai embora? E você não está trabalhando, você não está fazendo coisas, você, né, não está evoluindo, não está estudando, não está trabalhando. Até o último minuto do coração batendo, você está sempre em movimento. Isso é dádiva, isso é dadivoso. No momento de incerteza, calma. Veja Deus no universo, por toda parte, dentro de você mesmo. Fique firme no leme, nos bons propósitos. Não desista. Não esqueça que a visão humana enxerga as coisas não como elas são, mas
Alcance o significado do momento. Procure serenar. Não estranhe as tempestades que desabam sobre você. Elas chegam, limpam o ar, purificam e passam. O reerguimento consciente é o melhor remédio para a dor moral. Então vamos lá. Calma, coragem, paciência, serenar. Tudo em relação ao futuro, sem desespero. Essa é a nossa trajetória para construir o nosso futuro. Evite lágrimas, desespero, lamentação, recriminações. Procure não esquecer que o tempo não esvai em vão. Não esvai em vão. Seja comedido. A virtude não se firma somente por palavras, mas pelo exercício do pensamento no bem. É importante perceber que a força da compreensão do cotidiano ilumina a caminhada. Em qualquer situação desesperadora, a solução certa se alcança através da prece e da vigília, que reconquistam o horizonte da esperança, fortalecendo o praticante pela sintonia com o Criador. Então, está desesperado? Calma, respira. Respira, puxa o ar fundo e solta. Eleva o pensamento e vamos caminhar, gente. Elevação as mãos. Há momentos no trânsito terreno graves, tristes, pesados. O homem que enfrenta a academia da espiritualidade aprende a se libertar, a não cair vítima da infâmia, calúnia, injúria, maledicência, dados ao sofrimento. Aceita humildemente o que não pode mudar, porque tem certas coisas que não dependem da gente. Que aí não adianta desesperar porque não depende da gente. Com dignidade, vive o evangelho do amor, o desprendimento, a caridade, a fraternidade, aprende assim. Seja forte. Não esqueça as lições aprendidas. Aceite a diversidade. Não existem duas pedras iguais, porque haveria de existir almas com os mesmos sentimentos, pensamentos, maneira de ser ou igualdade. Todos somos diferentes. Cada um está num processo diferente. E todos somos alto, baixo, branco, negro, índio. Temos escolhas sexuais, todos somos diferentes. A gente precisa viver na diversidade. Isso é muito importante. A sabedoria da felicidade é fruto da experiência que conscientiza o homem da transitoriedade da terra, dando-lhe conhecimento, luz, justiça, promovendo a evolução do espírito. Paz, vida eterna, amor, isso está na luta do cotidiano, a força do amor, pelo Espírito Leocádio, psicografia Mauri R. Cruz. Muito bonito esse texto, e ele fala exatamente de como a gente deve se portar no hoje para colher no futuro bom. Então a gente não precisa ficar pregado lá também não, gente. Nem lá e nem lá. A gente precisa pregar aqui, ó, aqui, fazer aqui. O passado ficou para trás. Você vai expiar as culpas, vai se perdoar, vai auto-perdão, auto-perdão. O futuro está lá na frente. Ele vai depender dessa trajetória que você está aqui. Então não adianta você ficar se preocupando com uma coisa que vai acontecer lá na frente. É lógico que uma necessidade e uma organização, já que você pensa que no dia seguinte você vai acordar vivo, é necessário. Você não pode viver tudo em vão, ou ser uma criatura que gaste, que não guarde, não é assim. Tudo tem que ter equilíbrio. O problema é estar lá no futuro e viver lá só sofrendo e aquilo te provocando sofrimento. Não é questão que você seja uma pessoa precavida, organizada, não é isso, ok? O problema é estar lá na frente e ter uma ansiedade tamanha que te leve a ter síndrome do pânico e que você não consiga sair de casa, tá? Esse pregar no futuro que você nem sabe o que vai acontecer, ok? Isso é que trava a evolução. Terceiro ciclo, o desconhecimento de si mesmo. Então, o que é o contrário disso? O conhecimento de si mesmo. Então, o João de Anjos fala que a gente precisa se descobrir, que o se desconhecer é ruim. E é igual o iceberg, né? A gente é parecido com aquilo ali. Um pouquinho que a gente sabe, tá? É só isso, só que tem um monte de coisa no nosso interior ali para baixo, né? Que a gente às vezes desconhece e que a gente precisa descobrir. Aí só um iceberg parecendo com
a cabeça humana. Aturdindo-se com as preocupações a que empresta importância demasiada, opinião dos outros, aparência, conquista das coisas externas, convívio social e disputas insignificantes, a pessoa descuida de si mesma e permanece ignorante da sua realidade profunda, das suas potencialidades latentes. Esse primeiro parágrafo fala muito do viver na superficialidade. Viver um dia após o outro sem estar se preocupando. Acorda, levanta o trabalho, dorme de novo, no dia seguinte acorda, levanta, sem se preocupar com as suas potencialidades, com as suas ideias, com nada. Né? Simplesmente meio que no automatismo de si mesmo. Né? E às vezes só considerando o que é externo, aparência e tudo mais. Considerando com uma ótica pessimista que apenas a sua existência trabalhadora é difícil, perde os parâmetros do equilíbrio para uma análise correta sobre os acontecimentos, descambando no abismo da autocompaixão, da depressão, da infelicidade. Às vezes essa situação aqui é aquela em que o indivíduo tem aquele ligeiro sentimento de que eu sou vítima, eu sou o único que sofre, a minha vida é a mais difícil, o meu trabalho é complicado, então o sentir-se vítima. Né? Então essa é uma situação ao qual você tem, se você tem uma psique assim, você está fadado a situações infelizes, a depressão. Né? Então é um chamariz para a gente tentar sair do vitimismo, sair dessa de que só eu sou coitado, a minha vida é a mais difícil de todo mundo. A sua autoestima esmaece, antecipando a ruína da jornada e não se esforçando para reverter a ordem dos pensamentos derrotistas, que vitaliza durante os largos períodos de ócio físico e mental. A vida apresenta-se com as mesmas características para todos os seres vivos. Todos nós temos dificuldade. Afinal de contas, onde devemos estar, mesmo? Aqui, na Terra, né? Mundo de provas e expiações. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Lógico que outros não, outros talvez não, mas são exemplos de idosos que já viveram e já passaram por isso e estão num outro patamar. Mas todos nós temos nossas dificuldades. Ocasiões são mais severas, circunstâncias surgem penosas, enfermidades se apresentam desgastantes, problemas caracterizam períodos que devem ser enfrentados com naturalidade e valor, como se fossem impostos a resgatar pela honra de existir. Excetuando-se as conjunturas expiatórias de miséria socioeconômica, das enfermidades congênitas e degenerativas, dos comprometimentos físicos, mentais e morais decorrentes das reencarnações repletas de loucura, os acontecimentos afetivos fazem-se experiências iluminadas para o crescimento interior. Então, Joana de Ângeles coloca o seguinte, existem situações que são situações que estão realmente relacionadas a vidas pretéritas. A miséria socioeconômica, você nascer com uma doença que é dito congênita, você já nasce sem braço, sem uma perna, com o coração com problema. Então, fora isso, ou mesmo degenerativa, ou algum outro comprometimento, fora isso, toda a experiência, mas isso também, essas provações, elas construem recursos propiciatórios para a evolução. Certo? Então, todas as mazelas, a gente tem que pensar sempre assim, o que isso está querendo me dizer? O que eu tenho que aprender com isso? Okay? Assim, não ocorresse e seria já a Terra um paraíso anelado e a vida física se tornaria de natureza eterna. Então, nós estamos aqui. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Então, essas situações vão acontecer. E a gente tem que aprender a lidar com isso e tentar ver como que a gente vai caminhar. A sua fragilidade e impermanência, as transformações biológicas a que está sujeito, atestam a limitação do seu curso e a finalidade educativa para o eu superior que a organiza. O exercício do bem, pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Sistematicamente, manter-se vigilante contra os hábitos prejudiciais da autocompaixão, da censura ao comportamento dos outros, da autopunição, da autodesvalorização, da inveja,
e de outros componentes do grupo das paixões dissolventes e anestesiantes, preencher os lugares que ficarão vagos com a eliminação desses sóditos comparsas mentais, com a presença do altruísmo, da fraternidade e do auto-amor. Então é muito importante que a gente realmente tente identificar toda aquela situação viciosa, para que a gente possa trabalhar, às vezes uma de cada vez, se tivermos mais de uma, e com calma, colocando no lugar dessas viciações o bem ao próximo, a fraternidade e o auto-amor. Aquele que se conhece sabe de quais recursos se pode utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar, aceitando-as como parte do processo existencial no qual está inserido. Essa compreensão dá-lhe dignidade, enriquecendo-o de entusiasmo a cada conquista como perspectiva da próxima vitória. Então, a partir do momento que você se conhece e sabe o seu potencial, você fica feliz com cada passo que você dá, com cada domínio que você faz sobre algo que você não sente bem. Então, cada modificação, você se sente feliz ao lograr, né? O conhecimento faz isso. Se identifica fragilidade num ou outro ângulo do caráter e da sua personalidade, direciona suas resistências morais nesse rumo e fortalece-se. Errando, de novo, a gente quer mudar, mas a gente vai acertar sempre? Não, né? Aí se errar, você vai cair na autopunição o tempo todo, do autoflagelo? Não. Levanta, sacode o poeira e começa tudo de novo. Errando, não se lamente, porquanto aprendeu como fazer no outro ensejo. Não anuindo ao desequilíbrio, igualmente não se culpe por ele, nem a ninguém, porque descobre o valor da aprendizagem que encerra. Acertando, não se jacta, pois sabe que longo é o caminho pela frente. Fica feliz, mas não fica muito vaidoso com a conquista, porque o caminho ainda continua e ele é longo para a gente fazer mudanças. O autodescobrimento enseja humildade perante a vida, sem postura humilhante, porque faculta a irradiação do amor desde o centro de si, consciente da sua realidade e origem divina. Então, humildade não é postura humilhante, muito pelo contrário. É entendimento do que você é, entendimento do que você pode alcançar e que a sua trajetória é longa, e fique feliz por você. Fique feliz a cada momento que você conquista uma vitória, porque ela é muito importante. Afinal de contas, Deus está em cada um de nós, não é isso? Por isso essa origem divina. Esse livro maravilhoso. Depois, quem tiver a oportunidade de ler, o Autodescobrimento, uma busca interior, talvez seja um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E Joana de Anjos é maravilhosa. É aquela que puxa a orelha e igual uma brincadeira, né, de morde a sopa, sabe? Porque ela puxa a orelha, mas ela te levanta, sabe? E ela vai... Nossa, é maravilhoso. E esse livro não é diferente. Quem tiver a oportunidade, por favor, eu deixo ele como um caminho, de repente, para a gente começar essa busca do autodescobrimento e sair das situações dos sicários da alma. Bom, Zé, acho que foi distante, mas acho que deu certo. Eu agradeço o ouvido de vocês, a oportunidade que o Zé me deu, né, de estar aqui com vocês, porque, como a gente sempre fala, a boca está aqui, né? Então, isso tudo é para mim também, eu estou incluída em tudo e eu tendo que lutar todo dia para tentar melhorar um pouquinho. Obrigada a todos vocês. Né? E corrigir, como diz essa palestra, através da Joana de Anjos, ela vem sempre marcar para a gente, né? Aonde você vai tomar partido? Onde é que você vai
mexer para poder. Está começando. Cada dia é um dia em que nós estamos projetando o nosso futuro. Bem, meus irmãos, o Zé está pedindo para me sorrir. Vamos sorrir? Muito bom, né? Depois ele pede aqui para cumprimentar o povo. Ó, pessoal, boa noite, né? Para todos. Na hora eu esqueci de olhar o roteiro aqui, ó, me embaracei, né? Porque é fundamental que nós, espíritos que somos, compreender, perdi um pouquinho, mas valeu, né? Então, nós vamos agora